Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Transamérica a médica cardiologista pediátrica doutora Sara Guedes, amanhã Dia Internacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Doutora Sara é pioneira nesta área aqui em Juiz de Fora. Doutora Sara, antes de mais nada, obrigado por ter atendido o nosso convite e a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada por participar mais uma vez e poder divulgar e orientar e tentar falar um pouco mais sobre a nossa área para que as nossas crianças não fiquem sem atendimento adequado. Exatamente. Eu vou começar de forma bem didática, doutora, perguntando o que é cardiopatia congênita? A cardiopatia congênita é uma malformação estrutural ou funcional do coração que ocorre nas primeiras semanas de gestação. Até a 8ª semana da gestação, quando ocorre aquele período embrionário da formação do coraçãozinho, ocorre vamos falar assim, uma malformação nessa formação e então aparecem as nossas cardiopatias, que são as alterações de vários tipos do coração. Isso não tem cura? Então, a cura tem algumas malformações que com o tempo elas podem se modificar. Ah, é? Isso, e até fechar. Por exemplo, tem algumas comunicações pequenas entre os ventrículos, tipo uma comunicação interventricular C e V, que quando muito pequenininha, com o próprio crescimento do coração, ela vai fechando e some. Sim. Outras não, que é muito objetivo disso aqui. A gente está aqui muito para falar dessas cardiopatias mais importantes, que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, com uma precisão, com um atendimento no local adequado, porque essas crianças, quando são bem atendidas, num tempo hábil, no local adequado, elas têm uns 90% de ter uma vida saudável quanto adulto. Entendo. Então, essa é a nossa meta, que essas crianças cresçam, que tenham uma saúde boa, que sejam normais, que brincam, que corram, que pulam, que façam esporte, que tenham sua vida profissional, enfim, da maneira mais feliz que elas puderem. Nós sabemos hoje que temos um grande problema. 1% das crianças nascem com cardiopatia. 1%? 1%, é muito. Muita coisa. 400 crianças, uma nasce com cardiopatia congênita crítica. Esse é um ponto crucial que ainda nos preocupa muito. Porque essas crianças nascem muito grave. Esse 1/4. Então, aqui, eu fiz uma estatística mais ou menos aqui em Juiz de Fora, cada 16 dias deve nascer uma criança com cardiopatia congênita crítica. 2 por mês, então. A gente engloba a região toda. Entendeu? Então, hoje a gente sabe que essas crianças têm que ser atendidas de maneira precoce. Como? A gente tem todo um rastreio dessas crianças que deve ser feito, tá? Como que é o rastreio dessas crianças? Nós estamos lutando para que essas crianças façam o eco fetal, que deve ser feito entre 24 e 28 semanas de gestação. Aí é possível detectar essa cardiopatia ainda no útero? É possível detectar. A nossa missão ao fazer um eco fetal é detectar as cardiopatias complexas, principalmente. Aquelas que têm que nascer em grande centro. Sim. Na região sudeste, a gente fala em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, a gente tem no mundo inteiro essa política de a gente centralizar os atendimentos de crianças graves em grandes centros, porque precisam de pessoas especializadas, UTI especializada, cirurgião especializado. Então, há uma tendência de realmente ter alguns centros para atender essas crianças. Depois que a gente passa desse diagnóstico, seria o ideal. Sim. A gente sabe que, infelizmente, não é possível fazer isso em todas as crianças ainda. Então, a gente vai passar para o teste do coraçãozinho. O famoso teste do coraçãozinho, que a gente já falou várias vezes. Exato. Esse teste do coraçãozinho é feito no nenenzinho antes da alta hospitalar, entre 24 e 48 horas de vida. Ele também rastreia e deixa, impede que muitas crianças saiam com o diagnóstico que, às vezes, poderia não ser feito. Comprometer o desenvolvimento. Realmente, nós temos várias cardiopatias que podem passar desapercebido ali na hora do nascimento, nas primeiras horas de vida. E o neném tem alta, vai para casa e vai descompensado ali 10 dias, 5 dias, chega no hospital muito grave e às vezes até morre. Então, esse teste do coraçãozinho é lei, é no Brasil todo, né? Que isso se tornou lei, nós conseguimos fazer, lembra? Aqui em Juiz de Fora, foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer isso. Que eu fiz com a senhora sobre isso. Fizemos movimento no Parque Alto, fizemos muita coisa para a gente colocar em Juiz de Fora e depois se tornou uma realidade para o Brasil. Então, as maternidades devem fazer o teste de coraçãozinho de maneira correta e
caso ocorra alguma diferença no teste do coraçãozinho, eles têm que ser visto por um cardiologista pediátrico. Tá. Então, nós já tivemos 2 rastreios assim próximo ao nascimento, na vida fetal e logo após o nascimento. Depois vem as crianças que saem de alta, que notadamente são aquelas crianças menos graves. Tá. Então, nós temos aquelas crianças que vão para casa. Também é um grupo que nós temos uma grande preocupação. Será que essas crianças estão sendo vistas adequadamente? Será que nós estamos tendo um olhar crítico mesmo para enxergar essas crianças no dia a dia? Quais sejam os profissionais da saúde, Sim. as próprias famílias. Então, é isso que eu estou aqui para ajudar essas mãezinhas a entender. E é por isso que aumentou, porque eu sei desse dado que me foi passado pela sua assessoria, de que há um número maior hoje de cardiopatias congênitas em adultos do que em crianças? Perfeito. Exatamente. Eu tenho 30 anos de Juiz de Fora, mais 10 de São Paulo, 40 de 40 formada. anos de formada. Exatamente. E aí eu tenho a história viva disso. Né? As crianças cresceram com uma sobrevida muito boa. Hoje nós temos um número, no Brasil todo, em todos os centros. E no mundo inteiro, na verdade, isso é uma estatística mundial. Hoje nós temos mais adultos com cardiopatias congênitas tratadas e operadas, que fizeram cateterismo e etc., que corrigiram seus defeitinhos, do que as crianças menores. Então, assim, a população cresceu. E nós temos que continuar dando atendimento para ela, que também é um desafio hoje agora, que nós estamos vivendo. Então, de qualquer forma, nós estamos cada vez mais conseguindo que essas crianças cresçam, que tenham um desenvolvimento adequado. E, na verdade, a nossa ainda ideia é que, fazendo o eco fetal e nascendo no centro de referência, a gente vai ter uma qualidade de vida ainda melhor dessas crianças adultas. Sem dúvida. Porque ainda vemos que elas sobreviveram, que elas têm uma atividade física ótima, casam, brincam, mas às vezes tem algumas deficiências que a gente quer sanar com o diagnóstico precoce e com o tratamento adequado e no local adequado. Então, eu queria só dar uma palhinha para falar para as mães dessas crianças quais são os sinais e sintomas que elas devem observar nos bebês. Por favor. Eu acho que vale a pena a gente lembrar isso para as mãezinhas, para as famílias, para os agentes de saúde, pediatras, todas as enfermagens, todo mundo que lida com essas crianças. Porque, infelizmente, sabe, a gente tem criança passando ainda. Ainda, né? Infelizmente. Recentemente veio uma criança super grave, que foi 10 anos, está com 10 anos. 10 anos, aqui de fora, e ninguém observou que essa criança era grave. E ela é gravíssima hoje. Diagnosticou a doença. Ela é gravíssima. Então, eu falei, gente, eu preciso voltar a falar, porque nós paramos na pandemia, nós precisamos voltar a fazer eventos, amanhã nós vamos fazer um evento para poder fazer campanha e mostrar e divulgar e falar, porque a cardiopatia congênita é muito frequente. É 8 vezes mais frequente que a síndrome de Down. Olha então, e a gente tem que ter essa informação. Então, no bebê. No bebê, é um bebezinho que mama e para frequentemente. Ele interrompe mamada, ele cansa, ele fica dispineico, ele fica com sudorese, ele fica irritado, ele chora. Porque ao não conseguir mamar adequadamente, ele tem fome. Ele tem fome, ele chora, ele fica irritado, mais nervoso, menos mama. Ele tem baixo peso. Ele pode ter resfriados frequentes, pneumonia de repetição. Então, é um bebê que já chama atenção, né? Certeza. De alguma forma. Então, esse é o bebê. E o outro lado de outro bebê é o bebê cianótico, o bebê roxinho. Ele é realmente um bebezinho que a gente tem que olhar. Ele tem uma cianose, um roxinho no lábio e na pontinha dos dedos. Então, essa é a criança também que tem que ser muito bem atendida prontamente. Passamos do bebezinho e colocamos uma criancinha maior. Aquela criancinha que já vai para a escola, que brinca. Então, é uma criança que tem cansaço excessivo durante as crianças. Então, é importante a gente observar. Será que ele cansa diferente dos coleguinhas? Ele para? Ele tem alguma dor no peito? O coração acelera? Ele fica pálido? A boquinha fica meio pálida? Então, essa criança nós temos que ter atenção. Tem que levar ao médico. Entendeu? É a criança grande. E na clínica também, a criança que queixa de dor de cabeça. Porque a gente tem que medir pressão, porque pode ter uma cardiopatia. Não é normal a criança sentir dor de cabeça. Sentindo dor de cabeça. Então, a gente tem que olhar direitinho essa criança. Tem esses sintomas todos lá na vida maiorzinha do bebê, de uma criança de 3, 4, 5, 7 anos. Então, a gente tem que ver o bebezinho, tem que ver o bebezinho ou a criança maior, para a gente filtrar esses bebês e não deixar passar nada. Porque olhando direitinho, a gente tem um excelente resultado. Hoje eu vou falar sobre as crianças com muito resultado, com muito bons resultados, viu? A gente precisa passar para essas mães que ficam ansiosas, que esses bebês ficam muito bem. Eu tenho uma evolução de muita criança grande e é muita felicidade, gente. Isso é importante.
Mas é o diagnóstico precoce, né, doutor? Exatamente isso aí. Tem que ser feito. Amanhã essa campanha, só para a gente finalizar, vai ter acesso do público à campanha? Então, esse ano foi muito assim em cima da hora, a gente não conseguiu fazer como a gente faz em parques e tal. Essa campanha vai ser feita lá no auditório da maternidade, onde a gente faz um pouco de cirurgia cardíaca. Terezinha de Jesus. Então, vai ser meio fechado com as crianças que já operaram, com as crianças que já estão da nosso ambulatório. Deixa eu lembrar, nós temos 3 ambulatórios em Juiz de Fora. Quais? O nosso lá na maternidade Terezinha de Jesus, que é mais voltado à cirurgia cardíaca. Tem um ambulatório do Instituto da Criança e do Adolescente na Rua São Sebastião. Sim. E tem um ambulatório lá no HU, no Hospital Universitário, e no João Penido. Então, não tem porquê essas crianças ficarem sem atendimento. De jeito nenhum. Na cidade de Juiz de Fora, nós temos uma assessoria muito grande para essas crianças, que seja a nível ambulatorial, que seja a nível hospitalar. Então, o que falta? Falta divulgar, falta prestar atenção. E nós vamos fazer isso. Com toda a campanha que vocês fizerem, passe para a gente, que nós vamos voltar a falar desse assunto, tá, doutora? Tá bom, obrigada por tudo. Eu que agradeço a sua participação e parabenizo pelo mérito legislativo que a doutora Sara vai receber hoje na Câmara Municipal, né? Pelo trabalho que ela desenvolve na área, por ser uma das pioneiras, ou a pioneira, nesse trabalho de conscientização da cardiopatia congênita. Doutora Sara Guedes, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada a vocês. Um abraço. Obrigada para todos. Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar.